Oi, alunos dos sétimos anos do Colégio Coração de Jesus, tudo bem? Sou a professora Ronise Midori, de língua portuguesa, e vou revisar com vocês alguns assuntos que já foram abordados em sala, para depois dar continuidade ao nosso programa. Primeira coisa que eu quero lembrar vocês é que sair um pouco da rotina cria muitas dúvidas e perde o ritmo de trabalho. Então, revisar os conceitos vai ser interessante para que a gente possa entrar no ritmo novamente e poder sair com uma qualidade de ensino melhor. A primeira coisa que nós vamos revisar do nosso ano foi a morfologia e nós vamos revisar agora também. Nós estudamos as 10 classes no sexto ano e agora a gente vai lembrar que dessas classes, o substantivo, aquilo que nomeia tudo que a gente conhece, o artigo acompanha esse substantivo, indicando para a gente durante um texto, por exemplo, se o termo já foi citado ou não, por exemplo, uma menina, a menina, se é plural ou singular, se é feminino ou masculino. Depois fizemos também a revisão do adjetivo, que dão as características ao substantivo ou outros termos assim usados na língua portuguesa. O pronome que acompanha o substantivo ou que substitui, como o pronome ele, pessoal, que substitui, ou o possessivo meu. O numeral, que é um empréstimo da matemática, em que a gente vem colocando na língua portuguesa a matemática, mas dessa vez, na maioria das vezes, por extenso. O verbo, que é o nosso principal item de análise deste ano, que é preciso saber se é um verbo de ação, se é um verbo de ligação ou se é um fenômeno da natureza, para que na hora de fazer análise sintática eu não esqueça esses itens e aí eu faça a análise sintática direitinho. O advérbio, que me indica a circunstância do verbo, indica aquele momento que o verbo, aquele detalhe de acontecimento do verbo. A preposição, que é a palavrinha que liga uma palavra a outra, ampliando o seu sentido. Então, o amor de mãe, ele amplia o sentido do amor, porque estende que aquele é um amor materno. Então, da mãe, dando uma qualidade. Geralmente, esse D ajuda também a fazer as locuções adjetivas, tá? A conjunção, que é os termos, as palavrinhas que vão unir duas frases, formando um período composto, que a gente já viu também, e as interjeições, que são as nossas representações emotivas na linguagem. Então, quando vocês vão fazer o HQ, as histórias em quadrinhos comigo, que vocês querem colocar uma dor e vocês colocam o ai, eu já sei que aquele ai representa uma emoção, então eu uso interjeição. Espero que essa parte esteja tranquilo para vocês. Frase, oração e período. Entramos agora realmente no conteúdo do sétimo ano. Na frase, a oração e o período, nós temos algumas particularidades. Frase é um enunciado que tem o foco de comunicação, ele está completo. Quando eu falo uma frase, eu tenho que ter um sentido completo. Ela não precisa ter uma estrutura muito grande, porém, ela tem que ter entendimento. E ela é organizada de modo que o foco, a principal atividade dela seja a comunicação. Então, quando eu coloco para vocês assim, silêncio, atenção, não, fogo, eu consigo, dentro do meu contexto, entender o que está acontecendo. Essas frases são chamadas de nominais porque não tem verbo. Elas são as frases nominais. Então, silêncio não é um estado, o que gera o resultado de não falar, gera o silêncio. Então, se é um produto, ele é um nome, então um substantivo, então, portanto, frases nominais. O não é um advérbio, mas a gente está tão acostumado com ele que quando você está fazendo alguma coisa que alguém grita para você não, na hora vocês param. Então, não tem necessidade de um verbo. Dentro do contexto, a gente entende essas frases. Essas frases, por serem comunicação, fazem a sua função, seu papel, que é passar a mensagem. Não tendo o verbo numa frase, elas são classificadas como nominais. Se é uma frase que tem verbo, ela já é chamada frases verbais. Então, pare, pega ladrão, pula logo,
Puxa aqui, por favor, são frases que usam o verbo para passar a sua mensagem. E nessa de se organizarem através de um verbo, elas são frases verbais. Oração. A oração é o nosso ponto de sintaxe, é o nosso ponto de estudo este ano. Então, a coisa mais importante que a gente vai trabalhar esse ano é saber os conceitos de oração. O enunciado de uma oração, ele tem que ter o verbo é obrigatório. Então, ele pode ter o sujeito e o predicado, ela pode ter posições, ou pode ser feitas com locuções verbais, mas ela precisa ter uma construção em torno de um verbo. Também, eu tenho que lembrar que ela não precisa estar completinha, né, na sentença, como a frase que é uma comunicação. Porque a partir da oração, a gente vai juntar elementos até formar uma frase completa com sentido. Então, faz frio em São Paulo, ela tem sentido, justamente porque dentro do fazer frio, ela organizou para que a pessoa que lê essa frase entenda. Mas aqui nessa frase, faz frio em São Paulo, não tem um sujeito, não tem quem faz esse frio. A gente sabe que é a natureza. Então, por isso que lá em cima está escrito assim, podendo ou não ter sujeito. O sujeito é quem pratica a ação da frase. Então, faz frio em São Paulo, não dá para dizer que é o El Ninho, por exemplo, que faz frio, porque é uma questão de temperatura, de processos naturais, então eu não tenho sujeito. Então a oração precisa de verbo, independente se ele tem ou não sujeito. Porém, ele vai ser predicado com certeza, que é tudo aquilo que se fala dentro da frase. O aluno fez o exercício. Então eu tenho um verbo, então eu tenho uma oração. A pista está escorregadia, está é um verbo, então eu tenho uma oração. Foi embora depois disso, também tem um verbo, tem uma oração. Lembre-se que, assim, a cada verbo ou locução verbal equivale a uma oração. Atenção! Toda oração é uma frase. Se eu falar para vocês que uma oração é uma frase, tá tudo bem, porque frase e oração são iguais. Mas nem toda frase é uma oração. Você sabe por quê? Por causa do quê? Por causa do verbo. Então, a frase nominal não é oração, mas a frase verbal é oração. E oração é frase verbal com certeza. O período. O período é a construção com mais de uma oração. Então, eu vou contar um período simples, se tiver um verbo só, ou período composto, se tiver vários. Então, eu tenho o composto com mais de um verbo e o simples com um verbo só. Para descobrir se é período, simples ou composto, eu vou entender a frase primeiro. É preciso entender a frase. O entendimento é muito importante do que está se passando na mensagem, para depois eu contar o verbo. Porque às vezes os verbos estão escondidos na frase. Lembra daquela vez que a professora sempre fala assim para vocês? Não repete termo, fica repetido, fica chato ler, muito é, muito é, muito é. Então, às vezes, quando a gente vai montar um texto que tem esse termo que repete muito, a gente coloca ele escondidinho, subentendido. E aí, na análise do período, eu preciso lembrar de entender a frase para ver se esse verbo não está subentendido. O estudo sintático ficará, tá? Sempre voltado nas orações. A gente vai trabalhar esse ano só com oração. Então, as orações que a gente vai trabalhar, elas vão se dividir em grupos, que é os termos que compõem. Então, eu vou separar em 3 grupos e vou estudar pouco a pouco com vocês, para que vocês entendam bem legal. Primeiro, eu tenho os essenciais. Os essenciais é como se fosse aquilo que é estrutura. Seriam os nossos órgãos, a cabeça e o corpo da nossa estrutura física. Então, sem ele, ninguém consegue sair de casa sem o corpo.
Sem ele também eu não consigo sair de casa sem a cabeça. Os termos integrantes são aquilo que eu tenho que colocar para poder sair. É importante, sem ele eu não consigo participar da vida social, por exemplo, seriam as nossas roupas. Quando você está no colégio, é integrante que você vá de uniforme, porque não adianta você levar o uniforme e ir lá e falar assim, olha, Zé Carlos, eu tô na aula, o meu uniforme está aqui, se o essencial, que é você, não estiver. E também não adianta ir o essencial se não tiver o integrante, porque o Zé Carlos não vai deixar você entrar, porque é integrante que você esteja uniformizado. Então, uma coisa depende da outra, elas usam, você pode mudar o essencial, ele pode mudar o integrante. Se você vai para a escola, você tem que pôr uniforme. Se você vai sair, você vai pôr outra roupa. Se você vai para a praia, você vai pôr uma roupa de praia. E assim ele pode se organizar, mas é essencial que você esteja vestido. Os termos acessórios são acessórios que você coloca conforme a sua vontade, para deixar mais bonita e para se sentir melhor. A frase também, ela assume os acessórios para que você consiga entender melhor essa frase. E essa frase, com acessórios, ela fica mais bem explicadinha, mas ela não é obrigatória. Vamos pensar nos termos essenciais agora, de uma forma bem lúdica. Os termos essenciais. Vocês que têm cabeça e corpo. Todo mundo tem cabeça e corpo. Os termos integrantes. A roupa, principalmente para ir para o colégio. Os termos acessórios. Eu posso escolher o sapato, posso escolher um chapéu, posso escolher um relógio, né? Então, para que a minha oração fique completa, que nem esse bonequinho aqui, roupa, sapato, o boné, né? Eu tenho uma oração completa. Eu tenho 3 termos que eu usei. Eu posso parar meus termos no integrantes. Porém, os acessórios deixam ela mais elegante. Termos essenciais, então. São o sujeito e o predicado da oração. Como eu falei anteriormente, o sujeito, ele faz parte da oração, que é sobre quem ou o que a gente está conversando, e o predicado é o que é dito da oração sobre esse sujeito. Sujeito. Quem ou o que. Lembre-se que é quem ou o que, porque apesar da palavra ser sujeito, ela não é uma pessoa. Pode ser qualquer coisa, qualquer substantivo. Por isso a gente lembrou do substantivo antes. Predicado é o que é dito, são as ações a partir do verbo, a organização do verbo em relação ao sujeito, o que é a informação que eu estou passando sobre o sujeito, tá? Não fiquem com preguiça. É importante que a gente analise 100% a frase antes da gente começar a pensar em opções de acessórios. Então, eu preciso entender o que é um sujeito e o predicado. O sujeito pode ser uma pessoa, como eu falei, a professora está com saudade de vocês. E realmente estou morrendo de saudade de vocês. Então, o meu estar é o verbo que indica qual é o estado emocional que eu estou. Eu estou com saudade de vocês. O gato correu pela Campina Verde. Campina Verde é aquele espaço cheio de grama verde, tá? O gato correu. A ação do gato é correr. Então, os dois aqui eu tenho a professora como sujeito e o gato como sujeito. Logo, o que vem depois está organizado em volta do meu verbo. Pode ser também algo inanimado, místico, imaginário, qualquer substantivo, como eu falei para vocês. O banco quebrou. O banco é um substantivo, né? A Páscoa é uma época sagrada. É verbo também, verbo ser ou estar. E a Páscoa é uma data. Então,
Quando eu penso no substantivo, eu não preciso ser uma coisa concreta, pode ser outros tipos de substantivo. Por isso, não é importante que a gente lembre todos os tipos, mas que a gente identifique qual é o substantivo, tá? O sujeito pode ocupar lugares diferentes na oração. Por isso, é importante entender quem ou o que a oração se refere. Lembra que eu brinquei com vocês do mapa de sala? Vocês adoram mudar o mapa de sala e mudar de lugar. O sujeito também tem essa necessidade, de vez em quando, quebrar a rotina. A gente entende isso na questão de querer quebrar a rotina. Quando vocês querem mudar de mapa de sala, às vezes porque vocês estão com mais, querem ficar mais quietinhos, ou às vezes porque vocês querem conversar com um amiguinho, a gente acaba não deixando vocês mudarem porque o foco é o estudo. Porém, vocês têm essa necessidade. O sujeito também muda de lugar. De vez em quando ele aparece com uma necessidade diferente. E essa necessidade, a gente percebe que se eu não parar para entender a frase, que era o primeiro item que eu tinha que fazer, eu acabo errando quem é o meu sujeito. Por exemplo, Silvana ligou-me aflita. A Silvana ligou-me. A ação de ligar foi feita por quem? Quem ligou? Foi a Silvana, certo? Então, se eu pergunto para o verbo quem ligou, né, eu vou ter a resposta do meu sujeito. E essa Silvana está no início da frase. Então ficou fácil de identificar. Mas e se tivesse desse jeito? Ligou-me aflita, Silvana. Quem ligou para mim aflita? Continua sendo Silvana. Porém, a Silvana mudou de posição. Ela está lá no final da minha frase. O que é bem difícil, às vezes, de eu entender que é a Silvana que me ligou. Então eu preciso entender a frase, tá? O terceiro caso é um pouquinho mais difícil. Aflita, Silvana ligou-me. O sujeito é o mesmo. Quem fez a ação de ligar foi a Silvana. Mas agora o sujeito resolveu ficar no meio da frase. Então eu tenho que tomar cuidado com essas três posições que o sujeito pode aparecer. Para isso, eu preciso entender a frase. Uma dica importante para vocês quando vocês vão fazer uma análise de frase. Primeiro, eu acho o meu verbo. Eu acho o verbo e pergunto para o verbo. Quem ou o que? Para que eu possa perguntar para esse verbo, olha, quem ou o que estão trabalhando? Estão trabalhando. Então, quem ou o que estão trabalhando? A resposta que eu tenho é papai e a mamãe. Então, eu tenho um sujeito. Na próxima, foram lavados. Foram lavados. Eu tenho o verbo aqui, para falar a verdade, uma locução verbal. O que foi lavado? O garfo e a faca. Então, quando eu pergunto ao verbo o que ou quem, eu tenho a resposta do meu sujeito, tá? O predicado, ele já tem a função de ter no seu corpo, de estrutural, na sua estrutura, no seu corpo estrutural, o verbo, mais as informações que se organizaram com ele, para dar uma informação sobre o sujeito. Então, eu tenho uma ação, Elisa cantou pelo colégio. Quem cantou pelo colégio? Elisa. O meu sujeito é Elisa. Mas o que ela fez, cantou pelo colégio, é o predicado. Então, na primeira vez a gente perguntava aqui quem cantou para descobrir o sujeito. Agora a gente pergunta para Elisa. Elisa fez o quê? Cantou pelo colégio todo. Cantou pelo colégio todo, então é o meu predicado. Pode ser também uma informação de estado. O aluno está entediado em sua casa? O verbo é estar. Identifica o verbo, por isso é importante saber o verbo antes. E aí eu pergunto ao aluno: o aluno o quê? Está entediado em sua casa. Toda resposta tem que ser uma resposta bem completa, é o meu predicado. Lembra que perguntar ao verbo indica o sujeito. Perguntar ao sujeito indica o meu predicado.
No primeiro caso, a gente já tinha perguntado, estão trabalhando, o quem estão trabalhando. Agora, se eu perguntar o papai e a mamãe o que, a resposta serão estão trabalhando e vai ser o meu predicado. O garfo e a faca foram lavados com capricho pelo atendente. Foram lavados o quê? O garfo e a faca, sujeito. O garfo e a faca, o quê? Foram lavados com capricho pelo atendente, seria o predicado. Então, tomem cuidado que a partir do verbo, né? A partir do verbo é a nossa ação, né? E o nosso predicado é indicado por ali. Às vezes, também, como o sujeito pode mudar a posição, eu tenho que tomar cuidado para ver se a estrutura não está truncada, está quebradinha. Um pedaço aqui, um pedaço lá, que nem a gente viu nas primeiras slides do sujeito, tá? Os termos essenciais são elementos que não podem faltar. Não dá para sair sem cabeça e sem o corpo de casa. Então, para eu descobrir exatamente, depois de eu ler a minha frase, e não ter dúvida, né, ter uma certeza daquilo que eu vou apontar na análise sintática, como sujeito e como predicado, eu vou encontrar o verbo, e ao verbo eu vou perguntar quem ou o que. A resposta é igual ao sujeito. Se eu já achei o sujeito na minha frase, mas tenho dúvida em confirmar a resposta para o predicado, eu vou perguntar ao sujeito. O sujeito o quê? Fez o quê? A resposta todinha, incluindo o verbo de ação ou o verbo de estado, é o meu predicado. Agora é a hora de vocês. No portal do EDEB tem atividades com orientações e datas de entrega. Façam com capricho, com bastante interesse, porque eu tenho certeza que esse período será bem útil e nós voltaremos com muita disposição e bastante conteúdo. Tenho certeza também que facilitando para vocês dessa forma, vocês vão continuar sendo os alunos excelentes que eu tenho e que eu tenho tanta saudade. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo.